ele em si, assim, aparentemente tá ótimo. Tá. E a Camila, que você falou que tava meio... Não, a Camila tá tudo bem. Ela não teve nada, não. Manu nem pegou. Manu não fica em casa, né? Não A tem única como... coisa boa é que realmente eu vou... depois eu vou fazer um vídeo disso daí, porque eu era o único que eu falava, tô com febre. Não, você não é nada. Vem cá, João. Olha aí! Ó quem tá aí! Olha quem tá aí! Então, Ó o beleza? cara, velho! Bom, querido. Esse é o Beleza? cara, mano. Joel. Firmeza? Belezinha? Como você tá? Nossa, Bom, Ótimo, mano. Fica à Licença. vontade aí. Fica à vontade aí, velho. Não sei se é pra entrar na casa. Senta aí. O canal aqui é de você. Ai, Ó, caramba, não chuta, quase quebrei não, tudo. chuta mesmo. Essa porque, aguinha é cara, sua. Deixa eu essa passar aguinha daqui, aí ó. também. Tá aqui. Água é sua. Show de bola. E nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Clepme, começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Acompanhe que nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Quai, no Spotify, no Deezer e em várias outras redes sociais por aí. Então acompanhe, cara, compartilha, comenta, que faz muito bem pra gente. E se você gosta de humor também, quer dar umas risadinhas, acompanhe o nosso canal de sketches, que é o Embrulha pra Viagem, tá bom? É isso aí. E hoje a gente está recebendo aqui um cara que é o seguinte, ele é historiador, professor, escritor, cientista social. Eu já acompanhava o Instagram dele há muito tempo e graças a Deus de 2 anos pra cá ele foi pro YouTube, não só no canal dele, como ele vai indo em vários podcasts, batendo muito papo, um assunto muito legal de um canal que eu adoro, que é o Iconografia da História. Senhoras e senhores, nós estamos aqui com Joel Paviotti. Muito bom. Muito bom. Seja bem-vindo, hein, Joel? Obrigado. Porra, legal. Muita honra, hein, mano? Tamo junto. Pô, Que isso, eu muito que sou fã de vocês, cara. Nossa senhora, velho. Meu, Joel, cara, quantos anos você tem, meu? 35. 35? Pô, e você tem... Como é que é? Me conta um pouco aí das suas graduações, como é que começou? Cara, eu estudei, né? Ensino médio, fundamental médio. Depois fui trabalhar e aí eu queria fazer alguma faculdade. Gostava muito de leitura, de história, de ciências sociais. Trabalhei, juntei uma grana, fiz cursinho, passei na universidade pública, na Unicamp. Fui fazer. Não fui muito chegado em academia, universidade. Eu achei que precisava... A minha pegada era mais se comunicar, né? Me formei. Mas e aí fui você pra se sala de formou em aula. qual curso mesmo? Jornalismo? Ciências sociais. Ciências sociais. Aí eu fui pra dar aula. Escola pública. Fiquei 12 anos na escola pública. E aí, em 2017, comecei o trabalho na internet. E tô até agora. Hoje já não dou aula mais na escola pública, tô só na internet. Você tá só no seu canal, né? Iconografia da História. Isso, só no meu canal. Ampliou só um pouquinho o número de alunos que você tá abrangendo. É. Muito mais legal, né? E assim, você solta conteúdo semanal? Não é semanal, né? Todo dia. É quase... É todo dia, né? Todo dia. Caraca, moleque! Então você tem que trabalhar mesmo, né, velho? Porque você que prepara o editorial, tudo, como que funciona ali? A gente é em 4, né? Nós somos 4 sócios. E basicamente, eu faço o roteiro e apresento. E pesquisa, né? E aí tem a Adriana também, que faz roteiro, é sócia. O Caio, que é o diretor do canal e organizador. E o Fernandão, que é o administrador e faz tudo. Troca a lâmpada, qualquer coisa. Então nós estamos juntos, nós estamos tá parecido com nós a gente aqui, tá em né, 4 Fio? também. Vocês em 4 também? Somos em 4. Somos em Nós, 4. o Marcelo Larran, que não tá aqui hoje, e o Felipe, que é o nosso diretor de fotografia. Ah, legal, cara. E é muito legal, né, cara? Eu acho assim, eu não sei se teve um pensamento, eu acho que não deve ter tido um pensamento, mas ao mesmo tempo teve. A sua forma de comunicar, ela é muito, muito genuína, sabe, cara? Parabéns, assim, porque você comunica como se a gente tivesse sentado aqui no boteco trocando uma ideia e aí você vai entrando em assuntos delicados, assuntos que tem que ser dito e com uma outra visão, né? Eu poderia ver um programa sensacionalista e falar assim, cara,
né? Esse programa poderia ser o seu, mas não é. Porque você não traz isso, você não traz o sensacionalismo, só que você fala aquilo que as pessoas estão falando, só que você fala assim, velho, vamos olhar desse jeito, daí você vai para um outro lugar e, cara, esmiuçando aqui, arroz com feijão. E eu acho que, dentro disso que o Barros falou, uma coisa que é interessante que é, você foi pra academia, mas você não se academizou no sentido da comunicação, que eu acho que é o grande problema do nosso país, né? Isso. Às vezes a gente tem até políticos que falam projetos legais, mas ele acaba comunicando para uma minoria porque ele só sabe falar difícil, né? Então o que eu acho legal é que você tem um conhecimento muito vasto, social, comportamental, histórico, e você fala pra massa mesmo. Eu acho que um cara que eu acho que é muito assim é o Emicida. Ele fala, né? Ele faz questão, ele fala, cara, eu não me preocupo em ficar conjugando o verbozinho certo que a academia fica pregando que a gente tem que fazer, porque quem me ouve não teve esse estudo. Então eu acho muito legal, porque você aproxima. E eu acho que você vai nessa linha que eu acho muito bacana. A universidade, cara, ela me trouxe uma visão bem ampla de estudo, metodologia, de forma de pesquisa, que facilita muito a minha vida. Mas eu sou uma espécie de divulgador científico das ciências humanas, né? E principalmente nessa área de segurança pública, violência urbana, criminalidade, crime organizado, que é um assunto muito delicado de se falar, mas é um assunto que dá para trabalhar e tem público para trabalhar com isso, desde que você faça um trabalho embasado em referências e outras coisas, né? Então eu acho que quando a gente começou a Iconografia da História no canal no YouTube, a gente meio que entrou num vácuo que existia aí de poder fazer esse tipo de história, que é uma história dos becos, né? Uma história que acontece nas ruas, é uma história que acontece dentro dos presídios, é uma história que acontece nas comunidades, é uma história que acontece por dentro do crime organizado e ela é bastante complexa também, né? E eu acho que vem muito disso a nossa comunicação, de você contar uma história que as pessoas conhecem, mas com as devidas referências e montando essa história e colocando ela tipo num storytelling para que as pessoas possam entender isso daí, entendeu? E o nome Iconografia da História, como que surgiu o nome? Por que esse nome? Você teve alguma inspiração, alguma questão? Olha, esse nome é uma brisa, cara, porque na verdade eu nem queria esse nome, mas quando eu comecei foi no Facebook, lembra? A galera aí que é mais nova não deve nem lembrar do Facebook, que aquilo ali virou uma terra de ninguém. No Facebook, geralmente a gente postava uma fotografia histórica e a gente contava o contexto daquela fotografia. Isso. Então, por exemplo, a gente publicava uma foto do Ayrton Senna, a morte do Ayrton Senna. A gente contava a história, o que estava acontecendo no momento, aquele contexto. E isso bombou e fez vários compartilhamentos e a foto é um elemento iconográfico, né, cara? Sim. E aí a gente colocou Iconografia da História. Mais tarde a gente percebeu que esse nome era muito complicado, que todo lugar que a gente vai as pessoas erram o nome e dá um pouco de problema no engajamento. Mas depois a gente ficou conhecido pelos conteúdos e ficou mais fácil, né? E aí, cara, a gente falava de histórias em todos os sentidos, mundial, nacional, das guerras e tal. A gente percebeu que a galera estava saturada, tinha muita gente produzindo sobre história e materiais muito bons, assim, que a gente não ia conseguir chegar nisso. E aí a gente resolveu começar a falar sobre o crime organizado e aí deslanchou, cara. Aí a gente pegou um vácuo aí e foi. E aí cresceu muito, cara. É uma vertente, né, que todo mundo... Cara, todo mundo quer ouvir, né? E tem uma questão ali que é isso que eu falo, que eu perguntei como que vocês fazem, porque você recebe muito material de inscritos, é isso? Alguma coisa assim, né? Porque eu vi, porque eu assisti uma do... E é engraçado, porque você também é engraçado, né, velho? Você tem um humor ali... Ele fala com leveza, né? Não, ele fala com leveza e ele fala a linguagem mesmo. Ele pegou uma ali dos caras da Gaviões da Fiel e falou assim, caraca, os caras invadiram a Maré, o Complexo da Maré. O Complexo da Maré, e daí veio um vídeo, né, que acho que te mandaram, né? Cara, e daí você falando ali e a gente acompanhando, você fala assim, daí você falou assim, aí você ainda falou assim, por isso que os caras são é um bando de louco, porque os caras são loucos mesmo, os caras invadiram tudo lá, daqui a pouco todo mundo correndo de novo, era tiro pra tudo quanto é lado, e você falando isso de um jeito com
com humor, mas também expondo uma realidade. É muito, muito legal, cara, muito legal. Esse vídeo aí, ele foi interessante porque ele era um react, na verdade, que a Gaviões da Fiel, o Corinthians foi jogar contra o Flamengo e a Gaviões da Fiel passou em um determinado local ali da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e a torcida do Jovem Flá jogou fogos nos caras, e os caras pararam, desceram e entraram pra dentro da favela pra... Só que quem é do Rio sabe que, pô, na boca da maré ali, na Baixa do Sapateiro, o pipoco come. E os caras entraram, daqui a pouco o pipoco começou a correr, pau, todo mundo correu pra dentro do ônibus de novo, e a galera rachou. Realmente, Maurício, os caras mandam coisas, mas a gente, na verdade, só faz vídeo, só publica quando tem referências oficiais, trabalho jornalístico, acadêmico, Ministério Público, Justiça, porque a gente está mexendo com reputações ali, quando você conta uma história, por exemplo, do Fernandinho Beiramar, do Marcola, e de gente extremamente perigosa. Às vezes o cara manda por direct, eu sei que tirou a vida de fulano lá, passou o machado, né? Eu falo, não, eu não quero saber disso aí. Pelo amor de Deus, mano. Mano, você deve receber uns direct muito assim, né? Nossa, velho. Eu falo, não manda pra mim isso aí não, pelo amor de Deus, porque a galera começa a confundir. Cara, eu sempre uso a fala que eu uso com a população, com as pessoas do meu canal, que é um pessoal muito variado, é como se eu estivesse contando uma história no banco da praça, sabe? Eu acho que essa é a pegada. E eu acho que isso causou uma proximidade. Pô, às vezes a galera fala assim, nossa, cara, eu conheci esse maluco aí, a história que você tá contando é bem parecida. As coisas que você não disse é porque não tinha como você saber mesmo. Pô, daí dá maior orgulho também, sabe? De saber disso, Teve até um cara que apareceu uma vez lá, ele falou assim, pô, eu fui processado, fui condenado disso aí, é isso aí mesmo, você contou certinho. Mas tem uma coisa muito curiosa. Eu mesmo falei que você fala de um jeito coloquial, muito próximo da massa, de regiões periféricas e tal, mas, por exemplo, quando você começou no Facebook e até no Instagram, que você ainda posta muito, cara, os seus textos são muito bem redigidos, você tem uma narrativa muito boa, condução, assim. Então, isso mostra que você tem propriedade do que você fala. É sempre informativo, tem data, tem números, tem dados. Isso é muito legal. Quando que o professor Joel falou, mano, eu vou pra internet? Cara, é muito doido isso, né? Porque, assim, eu tava dentro da sala de aula e tava dando minhas aulas, fazia minhas aulas com os meus alunos, alguns testes de comunicação com eles. E aí eu tinha o meu Facebook pessoal e de repente começava a publicar coisas no Facebook pessoal e as pessoas falavam, pô, puta texto legal, né? Compartilhava, tal, pô, já você precisa escrever, você precisa montar uma página, tal. E aí, pra não deixar no meu Facebook pessoal, porque eu tinha fotos, outras coisas lá, eu acabei criando essa página. Então eu trouxe muito da realidade pro texto e não do texto pra realidade. Então não é do mundo das ideias pro real, é do mundo real pras ideias. Vocês que acompanham os textos lá na Iconografia da História, vocês veem que eu faço muitas análises sobre desigualdade social no Brasil, sobre privilégio, né? No Brasil não tem como você trabalhar e falar e dialogar e incluir alguma coisa, trazer alguma coisa de bom num texto, sem você colocar o fator da desigualdade social no meio, cara. Porque é o que eu vi minha vida inteira acontecendo e para mim o maior problema que existe no Brasil é a desigualdade social, cara. E você acha que a gente tá caminhando para diminuir isso? Não, absolutamente. Eu acho que a desigualdade social no Brasil, ela é planejada, velho. Ela é planejada para você manter uma casta no poder que sempre vai estar se perpetuando no poder, sempre vai estar se perpetuando no privilégio. E quanto mais existir desigualdade social e mais existir pobreza, essa classe vai se dar melhor nesse ponto de vista. Eu tenho muito isso comigo, eu entendo muito, vejo muito isso, moro em periferia e eu vejo isso todos os dias, cara. A desigualdade social do Brasil é um projeto. O Darcy Ribeiro tem essa frase, né? Tem, e o Darcy Ribeiro, ele acreditava no poder transformador da educação, mas ele também observava que, na verdade, a educação continuava reproduzindo as desigualdades que existem no nosso ambiente, né, como país. É bem complexo isso, né, cara? Se você pega pessoas que não têm, por exemplo, saneamento básico, elas vivem 15, 20 anos a menos do que uma pessoa que tem. No mapa da desigualdade que é feito em São Paulo, para entender as desigualdades dentro da cidade,
Cidade de Tiradentes e Higienópolis, ela tem uma diferença de expectativa de vida de quase 15 anos. Nossa, na mesma cidade, né? A 15 quilômetros de distância, 15 20 quilômetros de quilômetros de distância. Se isso não é gritante no nosso país, o que vai ser, né, cara? É. E aí o crime, ele vai nascer muito, e o crime organizado no Brasil, muito dessa dinâmica Estado, desigualdade, elite, pessoas, pobreza. O desenvolvimento é daí, cara. E você acha que tem um fomento do crime organizado também? Você fala que a desigualdade fomenta o crime organizado? Ah, Maurício, com certeza absoluta, né? Eu acho que quanto mais desigual e mais pobreza, mais o crime prolifera pelo fato de oferecer certas oportunidades que a pessoa não tem na estrutura formal da sociedade, né, cara? Não que eu acredite que todo tipo de crime ou de criminoso é uma formação social pura. Eu acho que existe uma escolha racional. Mas o Brasil ser um país violento, que tem altos índices de criminalidade, muitos grupos organizados e que toma boa parte do espaço do debate público, eu acho que tem muito a ver com a desigualdade altíssima que a gente tem no nosso país. Né? Porque quando você vê, por exemplo, eu pegando o seu vídeo ali do garoto que toca violino, o Diego, né? Que era uma história linda e que você realmente traz esse recorte social muito, muito forte, e a gente fica profundamente emocionado, né? No enterro do professor, né? Que, para quem não sabe, o cara dava aula de violino numa comunidade e ele morreu num assalto, ele foi morto, e quando estava enterrando, eles começaram a tocar Asa Branca no violino. Né? Então você olha isso, você fala assim, nossa, é um oásis isso, né? O que eu tô vendo aqui é a coisa mais linda do mundo, não sei o que, mas na verdade tinha que ser uma coisa comum, né? Aula de violino numa comunidade, sim. A educação numa comunidade, sim. E a gente olha como se fosse, nossa, cara, mas isso é um direito, né, cara? É muito louco. Então eu acho que cai nisso que você tá falando. A gente vê como se fosse uma exceção, né, cara? Não era pra sociedade civil igual a Afro-Reg estar organizado pra fazer isso. Era o Estado, pô, é um direito, né, garantido na Constituição de 1988. E aí você depende de ONGs, você depende da boa vontade de pessoas para fazer esse tipo de coisa. E esse cara, né, que é eu acabei esquecendo o nome dele, que era um professor, o João Evandro. Ele era do Afro-Reg e ele fazia um trabalho com esses meninos lá na comunidade da Parada de Lucas. E ele foi executado, cara, num assalto. E o que é mais louco, ele foi executado e os bandidos foram abordados por policiais, os policiais roubaram o produto do furto, do roubo, ficaram com o produto e não prenderam os caras. Então você tinha um cara que estava disputando as crianças com o crime e foi executado pelo próprio crime. Então, a corrupção, ela no nosso país, ela não tem rótulo, né? Ela não respeita como é que fala? As funções sociais, né? Ela tá desde quem tá ali para é o trabalhador, é a pessoa que tá na informalidade, é o cara que tá ali em cima que é corrupto, é sonegador, é o cara que tá ali para proteger a sociedade. Ela é um verme, assim, né? Ela vai comendo fungo, tudo, né, cara? Ela vai comendo a nossa sociedade, né? E ao mesmo tempo tem que tomar um cuidado danado, né, dessa questão da meritocracia que as pessoas falam, né? O cara não estudou porque não quis, né? É muito difícil, né, cara? É muito difícil você pegar um cara que é da comunidade, que é criado ali no entorno de uma puta violência, e esse cara passar numa universidade de medicina, e daí o cara virou médico. Cara, é muito, muito, muito complicado, né? Essa questão das cotas, elas têm que abarcar mesmo, elas têm que existir, porque
realmente é uma desproporção social muito grande, né? Não, e é uma retratação histórica, né, Maurício, as cotas raciais. Pô, cara, muita gente não sabe disso daí, às vezes a gente conta, o cara fala, pô, mas eu não sabia disso, cara. Mas em meados do século XIX para frente, quando os caras começam a debater libertação dos escravizados, a elite brasileira escravocrata, ela também começa a debater quem que vai indenizar ela pela perda dos escravizados. Caraca. Então, ela vai atrasando a libertação dos escravizados, passando leis que não faziam sucesso, que não era efetivo, não tinha eficiência. Por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional e o tráfico aqui dentro, mal era fiscalizada. A Lei do Sexagenário, a partir de 62 anos, o escravizado negro ele era liberto. Cara, você tinha 5% dos escravizados negros chegando aos 60 anos de idade. E quando o cara chega na cidade, o cara vai pra onde? É como se ele tivesse INSS, né? Está livre. Ah, ele tem 3 apartamentos Você tá que ele vive de livre, ó. aluguel. Pode levar uma enxada aí, agora vai lá. Vai Pegar lá seus ganhar investimentos. Tinha a lei do ventre livre. O que era a lei do ventre livre? A partir daquele momento que nasceu, o garoto é livre. Mas como é que separa um garoto de uma mãe? Na verdade, virou uma chantagem. O cara falava pra moça, pra escravizador, se você não fizer o que eu quero, eu vou vender seu filho pra não sei aonde. Eu vou tocar o seu filho da fazenda, ele vai morrer de fome. Porque a mãe sabia que se vendesse o filho, pelo menos o filho não morreria de fome, porque você tinha que dar comida pra ele trabalhar. Né? Então acabou virando isso. E aí a hora que libertou os escravizados, um ano libertou os escravizados, no outro ano foi proclamada a república, que seria um governo que teoricamente seria para todos, uma república aos moldes franceses. E aí o que acontece? Os caras pegam e ao invés de incluir esses escravizados negros, eles trazem os brancos aqui para tentar fazer um embranquecimento da população brasileira, porque na época eles acreditavam que quanto mais mestiço o povo, mais negro o povo, mais selvagem ele seria e menos progresso teria. Então o governo fez esse projeto. O governo fez esse projeto, deu terras para os imigrantes, tá? Isso documentado, fez parcelamento a juros baixíssimos para que eles pudessem progredir. Entre qualquer marca brasileira de sucesso no Wikipedia, veja lá como é que está a descrição. Imigrante italiano que chegou ao Brasil e montou uma fábrica no fundo de casa. Você nunca vê um negro ex-escravizado que montou uma fábrica no fundo de casa e fabricava margarina e tal. Né? E aí, cara, em 1891 tem a Constituição em que o direito penal fica muito forte e os caras começam a construir cadeias e a colocar crimes para etiquetar essa população negra. Por exemplo, se você não tivesse documento, você poderia ser preso. Se você estivesse andando para a rua e não tivesse ocupação, você poderia ser preso. Então essas populações negras, elas começam a ser controladas pelo Código Penal. E aí sucessivamente vai acontecendo isso ao longo do século XX, até que essas populações elas se atrasem tanto que você tenha, por exemplo, nos anos 90, uma porcentagem mínima de negros dentro das universidades públicas. Sim. Que é a música do Racionais. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial e tal. Esses números, eles dão o tom do que a população negra, preta e parda do Brasil passou tudo isso de tempo, né? Então as cotas, elas se justificam por esse processo, cara, de exclusão do negro na sociedade brasileira. E a gente ainda tem muita resistência ao sistema de cotas, né? Cara, tem porque é muito difícil você entrar nessa questão racial no sistema de cotas, porque existe o pobre branco também. E aí foi se colocado cotas para a escola pública. Interessante. Uhum. Mas há uma reação muito forte das pessoas que eram pessoas que iam para a universidade pública, tradicionalmente, seus filhos de brancos com dinheiro, e essas pessoas começam a achar que, na verdade, os negros ali, os alunos de escola pública, estão cortando fila. Quando, na verdade, quem pôde investir, porque infelizmente hoje em dia o ensino básico público, ele não é o mais bem conceituado do país, porque é o que você falou, é um projeto que vem lá de trás. Então hoje quem pode investir mais no estudo para o seu filho é a quem melhor deixa ele bem preparado para ingressar numa universidade pública. Isso. Né? E o governo, Williams, o que ele fazia? Ele dava uma espécie de salário psicológico para classe média alta. Olha, você tem que pagar convênio médico, você tem que pagar a escola, eu sei disso, mas o seu filho vai ocupar a USP.
o seu filho vai ocupar a Unifesp, o FRJ, certo? Então, meio que o salário psicológico para o cara da classe média que já é lotado de encargos. A partir do momento que você coloca as cotas, vem essa cisão que, cara, é uma briga de classes muito pesada. Eu não sei se vocês se recordam de quando os caras fizeram a PEC das domésticas, que o pessoal saiu na rua para protestar, as mulheres saíram na rua para protestar de classe média alta, dizendo que ia ficar muito difícil elas terem empregadas e que, na verdade, as faxineiras e as empregadas, elas não eram trabalho, né? Trabalho doméstico não era trabalho. E aí, cara, você teve também um período ali no início dos anos 2000 de ascensão econômica de muita gente pobre que começou a ir pro shopping, começou a estar nos mesmos lugares, viajar de avião. Então você tem aquele salário psicológico que a classe média alta tinha e a classe média tinha de falar assim, olha, os pobres estão lá e eu estou aqui, isso aí foi acabando. E houve, logicamente, uma reação a esse ponto, né? Você falou agora, citou um exemplo muito bom, né? Que hoje em dia é muito comum ver na internet por que essa geração de jovem classe média dos 30 a 40 anos, ele está cada vez mais deprimido. Porque hoje em dia, para você comprar um imóvel de 25 metros quadrados é 300 mil reais. Nossa. Aí é o que você falou, você tem que pagar plano de saúde, você já paga imposto, mas você tem que pagar um plano de saúde, né? Porque a classe média ela tem que cumprir uma série de etiquetas ali, Sim, né? sim. Ela tem que pagar o plano de saúde, ela tem que pagar um ensino particular, aí ela tem que morar num lugar que tem condomínio. Então, assim, você vai virando cada vez mais refém de um sistema onde você se vê trabalhando para tentar manter um status que você não consegue suprir, né? Dívida. É. Cara, aqui em São Paulo principalmente, né, mano? Isso aqui é um absurdo, essa cidade aqui, né? Cara, eu vivo falando que a gente é da geração millennials, né? Pelo menos no meu caso, tá? E a gente é a geração que pegou o mundo sem GPS de destino, né? Então as nossas mães, pais, avós, eles tinham um GPS da vida. O GPS da vida dos nossos avós era o seguinte, mano, você, independente de que local você esteja, né? Na pobreza você casa para poder manter uma casa, mas independente de onde você esteja, a tua vida é crescer, casar, ter uma casa própria e ter filhos honestos. Esse é o GPS da sua vida aqui pra frente. Caraca. Isso no passado. Hoje o que acontece? A gente pega uma geração de milênios que veio desse projeto, então as gerações passadas educam as pessoas do jeito que ela foi educada, e você tem uma geração que é a geração Z, que ela simplesmente é uma geração extremamente desapegada da existência e de algum destino que ela poderia ter. E a gente fica nesse período da queda do sonho ideológico, da ideologia, para o mundo que o consumo é a felicidade, vai no consumo. E aí, cara, é Zolpidem, é ansiolítico, é Rivotril, é psicólogo, é psicanálise. É Ozempic. Porque a gente tá jogado no mundo, cara. As pessoas estão com 36, 37, 38 anos morando com os pais, porque não tem como sair, né? Casa e descasa, a gente está num momento muito líquido, que tudo que é sólido se dissolve no ar, então o GPS da vida ficou para trás e a gente está entrando nessa vida ansiosa, né? Essa vida angustiada dessa geração que ficou pro meio do caminho. E ao mesmo tempo, com a ascensão das redes sociais, essa sociedade do consumo foi cada vez mais acentuada. Eu preciso postar que eu tô em tal lugar, que eu tenho isso, né? É a referência. Você percebe, é muito louco. Às vezes eu vou viajar para algum lugar, aí eu não sei onde eu tava no Nordeste, aí o cara falou, gente, vamos parar aqui para vocês tirarem uma foto. Aí eu falei, cara, desculpa, mas o que tem nesse coqueiro para tirar foto que não tem nos outros? Aqui é onde todo mundo tira no Instagram, e todo mundo quer tirar. É lugar Cara, era um coqueiro né? igual todos os outros, mas porque aquele pegava numa pedra, não sei o que, era onde todo mundo queria fazer a piada, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Sabe, é isso, vão ditando uma regra. Que é aquele lance, né, cara? É assim, ó. É igual o Walter Benjamin falava a era da reprodutibilidade da arte, né? Esse livro é maravilhoso, né? E o que acontece, cara? Eu acho muito doido isso, porque... A era da reprodutibilidade técnica. Técnica, isso, da reprodutibilidade técnica. Que ele fala da reprodutibilidade da arte. Hoje não é mais eu ter a experiência no local. Hoje é eu demonstrar que eu estive lá. Né? Então, assim, a existência ela não vem da sua experiência sensorial no local.
ela vem de você comprovar para as outras pessoas que você esteve naquele local. Então você depende muito mais hoje da reação do próximo ao que você fez do que a própria experiência sensorial que você teve ali na frente do local, né? Então, por exemplo, eu sempre falo da questão do like. A gente que trabalha com internet, a gente acaba tendo uma dependência do celular, porque tudo que você joga para o mundo, numa publicação, numa postagem, você fica sempre lá controlando para ver a quantidade de likes, os O comentários. engajamento. Como o outro reagiu isso, porque a gente começa a mensurar a nossa existência a partir do que o outro reagiu. Isso vai entrando no loop porque a gente vai perdendo o direito ao desligamento. Você nunca vai se desligando da internet, porque a sua vivência, a sua existência acaba sendo o que você consegue demonstrar por lá, entendeu? Isso é muito louco, né, cara? Isso a gente que trabalha, né, com a internet, a gente já faz isso. Só que tem as pessoas que não trabalham, mas postam 10 fotos por dia, né? E na continuidade na esperança desse like também, né, cara? Mesmo a gente que trabalha com Não, isso... não, mas a gente tem que conseguir se desligar. Mas Não, isso que ele falou mas o que ele está dizendo também na fato. gente influencia no seguinte, o engajamento. Então, às vezes você... Por exemplo, vou pegar você como exemplo. Às vezes você pega um assunto que você está muito afim de falar. E aí, por algum motivo, o engajamento dele não foi bom. Você, como criador de conteúdo, infelizmente, você vai ter que ter um pensamento PJ, você vai olhar e falar, será que eu invisto nisso, que não tá levando pro público, tal, não sei o quê? Ou eu vou naquele outro que eu não sou tão afim de falar, mas tá levando audiência e tal. Acaba passando por isso, né? Cara, eu particularmente preciso produzir o que o público quer ver. Então você acaba sendo condicionado, lógico que com a questão de não ser sequestrado pelo seu público, cara. Sim. Porque a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí. A questão que o Maurício falou do desligamento, para mim é perfeito esse raciocínio. Como é que a gente faz para se desligar? A gente tá usando droga, cara. A gente tá usando Zolpidem, a gente tá usando Rivotril. Os Estados Unidos tá usando fentanil. É o que, mano? Você tá dependente do celular, você precisa desligar. Racionalmente eu não consigo fazer esse desligamento. O que eu faço? Eu tomo remédio, velho, pra passar ansiedade, pra conseguir dormir, pra conseguir ter essa coisa. Por exemplo, cara, mexe muito com os nossos instintos. Igual você falou do lance de você... esse aqui não tá indo pra frente. Cara, se isso aqui não tá indo pra frente, muitas vezes, antes de mudar a pauta, você se sente mal, cara. Você se sente produzindo mal, produzindo errado, falando uma coisa errada. Duvida da sua capacidade, né? Se você tem lá 10 mil likes dos caras que curtiram e de repente um comentário ele te pega e ele te prega assim numa situação que você, pô, eu sou um lixo, sabe? Então é uma realidade muito distorcida que a gente tá vivendo. Esses últimos meses aqui eu li uma reportagem muito boa das cirurgias plásticas, que as pessoas estão chegando nos cirurgiões plásticos e tirando uma foto delas e colocando o filtro e falando assim, eu quero ficar desse jeito. Meu Deus. De acordo com o filtro do Instagram. Não com o que ela é pessoalmente. Porque na vida dela, 100 pessoas vão ver ela pessoalmente, mas no Instagram, a pessoa vai ser vista por milhares de pessoas, às vezes milhões, cara. Não, e como se o cirurgião fosse um cara que manja de After Effects, que vai pegar o seu arquivo e falar, vai ficar assim, né? É impossível ele reproduzir aquilo, né? Ô Joel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando agora, você conversando com a gente, você já passou um pouco sobre a criminalidade e os privilégios da burguesia e tudo mais. Ou seja, você acaba abordando muito no seu canal, na sua criação de conteúdo, sobre os dois extremos que de alguma forma estão no poder no nosso país. Isso de alguma forma já te coagiu em algum sentido? Já, muitas vezes, cara. Por um lado, a gente tem uma direita maluca... Não, segurança pública é assim, quando você vai trabalhar a história. Você tem uma direita maluca que acha que tudo se resolve na ponta de uma arma, que a solução é matar todo mundo, entendeu? E você tem uma esquerda que muitas vezes é fora da realidade, que encana com o cara porque ele falou uma palavra que ele fala há 20 anos, e aí você perde o diálogo com o cara, ou o cara tem um excesso o excesso de defesa das ideias dele que não deixa ele dialogar. Então a gente sempre fica nessa limiar de tentar fazer um trabalho específico e esse trabalho parece que sempre está entrando num campo ideológico do pacote, porque o cara que é de esquerda radical ele vai ter um pacote que ele vai comprar
E se sair daquele pacote, ele pode ser cancelado a qualquer momento. O cara da direita radical também vai ter um pacote que ele vai comprar e, de certa forma, se ele sair desse pacote, o bicho pega. Então, eu já enfrentei problemas com um monte de gente, cara. Eu fiz uma publicação uma vez... Puta, cara, isso aí é verdade, mano. Eu fiz uma publicação uma vez, mano. É muito bom. Puta, é muito louco falar, mas eu vou precisar falar disso, mano. Eu fiz uma publicação uma vez sobre os 7 anões de Auschwitz, que eram, enfim, eram 7 pessoas com nanismo, hoje eu sei falar disso, que eles sofreram algumas experiências muito ruins nos campos de concentração. Durante o Holocausto. Isso. E eu coloquei lá os 7 anões de Auschwitz. Na thumb. No Instagram. Tá. Cara, aí apareceu uma moça, anã não, com nanismo. Eu chamava de anã, mas não pode. Com nanismo. Ela falava, você me desrespeitou, não sei o quê. Cara, depois e começou a aparecer um monte de gente com nanismo nos comentários. Eu comecei a entrar em choque, mano. Eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus, de onde apareceu tanta gente com nanismo pra me xingar, mano? Não, você tá sendo desrespeitoso, a gente luta a vida inteira pra estar aqui. E, cara, na verdade eu coloquei 7 anões de Auschwitz porque é um nome emblemático, sabe? Popularmente ficou conhecido assim, né? Exatamente. Eu tava sofrendo um cancelamento de pessoas com nanismo porque... E aí teve um cara que apareceu e falou, não, eu sou anão mesmo e já era. É anão que tem que falar. Que negócio de nanismo, o que? Isso aí parece doença. Então, assim, virou uma brigada de pessoas com nanismo nos comentários, cara. Aí eu apaguei. E ninguém mais. E isso ofuscou o conteúdo sobre a história dos 7 anões de Auschwitz que sofreram. Como é que você falou? Eles foram um experimento de laboratório? E experimentos do Isso aí Mengele ninguém lá. nem comentou, porque daí a pauta virou outra. Não, acabou. A pauta virou uma brigaiada lá embaixo e já era, entendeu? E, cara, tem um monte de coisa. Você publica lá, sei lá, meu, um gatinho atravessando a rua, o cara, faz o L, não sei o quê. E aí vira confusão, cara. Acho que política engaja. Aí o que acontece, cara? Por exemplo, teve uma época que eu fiz uma publicação de um general trans. E aí eu percebi que eu não sabia fazer aquilo, não sabia falar. E aí eu parei de falar sobre certos termos, porque nunca achava o termo correto. Apareceu pessoas lá que falaram, não, mas é trans, é travesti, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, bom, se eu não sei falar o termo correto, eu tenho que parar de falar. E ao parar de falar, eu acho que a gente perde muito, cara. Porque você deixa de mostrar a real da entrevista. Você tinha um conteúdo histórico pra falar. Ó, eu nem sei disso. Um general trans, já tô aqui querendo saber. É brasileiro, não é? Tal. É mexicano, cara. Foi muito importante pra Revolução Mexicana. E aí, por conta de uma adaptação de qual é o linguajar correto agora, você que estava apenas trazendo um conteúdo informativo, não era nem opinativo, que eu acho que aí pode entrar talvez o lugar das pessoas ficarem, porque é quando a pessoa dá opinião. Agora, você tá dando uma informação, pô, vamos ouvir aquilo e talvez começar a fazer assim, muito boa essa história, tal, Joel, só um toque. Hoje em dia se fala assim, não Show é? de bola. Show de bola, é isso que eu sempre falo. O diálogo, ele é a mãe de tudo, cara. Agora, chegar só na pedrada, aí, olha isso, você falou, nem fui mais falar de um assunto super legal, né? Ah, lembrei agora, eu usei o nome morto do cara. Que assim, a pessoa ficou brava porque eu usei o nome da pessoa pra falar que ela nasceu com tal nome e depois mudou o nome. E aí essa pessoa ficou brava e começou uma discussão em relação a isso. Isso é uma coisa que a direita, por exemplo, não tem. Ela não tá nem aí pra isso aí, cara. Pra militância léxica. Eles vão pegando o que tem no caminho. O pessoal fala, por exemplo, das igrejas evangélicas, que muitas delas têm uma tendência mais à direita, mas, cara, os caras vão pegando todo mundo pelo caminho. Eles não estão nem aí, não. Eles não cancelam ninguém, não. Eles vão agregando, principalmente as igrejas evangélicas. Que hoje, inclusive, tem feito um trabalho dentro das quebradas aí que é absurdo. Né? As pessoas criticam muito os evangélicos e as igrejas evangélicas, mas o que eles têm feito dentro da quebrada não é pra virar as costas, cara. Muitas vezes fazendo uma função que era do Estado, né? Do Estado. Eles sempre falam assim, pô, às vezes o cara fala assim, pô, mas o pastor tá roubando e tal. Mas aí você chega pro cara e fala, pô, você não acha que o pastor tá pegando teu dízimo e tá roubando? Não, tá mesmo, mas eu tô progredindo de vida. Pô, aí o cara era pingaiado, o cara ficava no boteco, bebendo pinga, chapando, brigando com a família. Aí, de repente, o cara para de beber, cara. Por causa da igreja. O cara compra uma air fryer. Antigamente ele cozinhava num fogão velho com... Progrediu?
Progrediu, mano. Lógico, O cara, não é mais refém de quando acabar o gás, ele pode fazer um negocinho ali na airfryer, né? exatamente, o cara precisa construir uma varanda, os irmãos vão lá, faz um mutirão. Progrediu? Progrediu. Não ficou rico? Não, mas ele viu uma progressão na vida dele, cara. Tem razão. E a igreja tem tomado esses espaços dentro da periferia, cara. Criando uma rede de apoio, e esses caras, uma hora, eles vão mandar o boleto. O boleto deles é se engajar politicamente, e as pessoas votam porque confiam. Porque quando eles estavam lá embaixo, quem deu moral pra eles ou quem acudiu eles foram as igrejas evangélicas, entendeu, mano? Então, às vezes, eu faço uma publicação falando sobre igreja evangélica, sobre alguma coisa bíblica e tal, a galera já chega e fala, não sei o quê, xinga essas coisas e tal. É contraproducente, cara. E existe também já que a gente tá falando da internet, a polarização, um rótulo totalmente desleal de se a pessoa já fala que ela é cristã, não sei o quê, bolsonarista. É. E tem várias vertentes do protestantismo, do evangélico e tudo mais, né? E é o que você falou, você tava falando dos extremos, a extrema-direita é a esquerda cirandeira, né? Que ela fica só ali na internet, numa ciranda que você fala, cara, você não dialoga, não evolui nada, só fica tumultuando. Mas tem acho que tem a questão também, talvez, do posicionamento dos líderes, né, Will? Que aí você pega ícones e aí entra acho que entra numa parte que aí também não me compete, porque eu também não sei, distinguir qual tipo de igreja para tal igreja, entendeu? Sim. Então eles colocam tudo no mesmo pacote. Cara, existem muitos evangélicos, né, cara? Você tem que entender, e muitos líderes, o tal líder apoia tal, mas a igreja do cara é uma outra igreja. Mas até o catolicismo, né? Você tem aí até dentro do catolicismo. Até é engraçado, a gente está associando aqui religião e política, e elas historicamente são muito próximas sempre, mas até dentro dos próprios partidos você tem frentes diferentes, né? Eu lembro quando eu descobri que dentro do PSDB tinha uma ala que era mais à esquerda. Tem o PT, tem os radicais. Cara, não vou lembrar o nome agora, mas é tipo evangélicos do PT, tem uma, sabe? Então tem tudo aquilo que é o estereótipo do que você fala. Imagina, esses caras falam, opa, dentro do partido tem uma ala que defende isso, né? O PT só conseguiu ser formado na realidade por conta das comunidades eclesiais de base, cara, que eram células da Igreja Católica que faziam missa, rezavam missa dentro das indústrias, das casas das pessoas. A teoria da libertação, por exemplo, foi muito usada por Leonardo Boff, o Dom Helder Câmara, o Dom Evaristo Arnes e uma série de pessoas da Igreja Católica para fazer a construção do Partido dos Trabalhadores. Os caras estavam na greve, os caras faziam uma interpretação bíblica e da religião dentro dos pressupostos de esquerda. Então a Igreja Católica era extremamente ligada ao PT no início do PT, né? Sim. Depois, lógico que com a questão evangélica, esses pastores eles engajam politicamente porque eles têm poder também, né? Uhum. E o Bolsonaro foi o cara que prometeu isso. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil daqui a alguns anos será um país evangélico. É verdade. E a gente não pode esquecer também que o governo, e o Lula que está no governo hoje, ele não é um revolucionário. O Lula que está no governo hoje, ele é um conciliador. E ele é um cara que vai fazer coisa para os evangélicos. E uma hora, o cara que está xingando o evangélico, que é militante do PT, ele vai ter que falar bem dos evangélicos. Claro. Porque é uma população que está crescendo, cara, e vota. Entende? Então, tem coisa que é producente. Eu até falo aqui para não ser cancelado, tá, gente? Eu acho que toda luta para que as pessoas diminuam a desigualdade, seja social, racial, de gênero, ela é justa, cara. Que não passe por cima da vida do outro, ela é justa. Mas tipos de militância vazia, como está sendo feito no Big Brother, está sendo usado por Big Brother, por um monte de... Isso aí já não compete, cara. Tá muito fora da realidade, sabe? Não pega muito fora da realidade. É muito complicado, velho. É muito complicado. Tem gente que sequestra essas pautas para surfar em cima do dinheiro, né? Militância vazia, deu uns exemplos aí, alguma coisa do... por exemplo, cara, vamos lá, militância vazia. A gente tá com essa tragédia
Um baita Tenebrosa. tema de vídeo, hein? Militâncias vazias. Mas o pessoal não gosta disso não, depois fala que a gente tá virando político. É. Cara, uma tenebrosa, por exemplo. Esses dias atrás eu publiquei um vídeo sobre um vídeo de um carro passando lá no Rio Grande do Sul e um monte de criação, porcos, vacas, enfim, sem vida na beira da estrada. Pô, e eu lamentei pelo pequeno produtor, que é o produtor familiar, que, pô, ele cria o porco, cara, pra alimentar a família inteira dele, tá? Meia dúzia de porco. Eu tô falando desse cara. Eu não tô falando de latifundiário. O MST é do Rio Grande do Sul, cara. Lá é um dos lugares com maior quantidade de assentamentos do Brasil. As pessoas esquecem disso, que o Movimento Sem Terra nasceu lá. Cara, aí aparece uma mulher lá no meu Instagram. Que nojo esses animais mortos e você preocupado com as pessoas, com os produtores. Isso aí, esses animais aí, esse é o resultado. Tá acontecendo essa tragédia no Sul porque esses animais aí estão sendo usados para serem comidos. Tal coisa. A gente tem que ter consciência ambiental. Eu falei, pô, puta militância vazia, cara. Eu tô mostrando, cara, noticiando que muitas famílias não vão ter mais comida, cara. E a pessoa tá querendo militar em cima disso. Sabe? Tá querendo falar de direito, que eu não tô falando dos animais. O que ela ganha com isso, mano? Aonde vai chegar isso? O que ela vai conseguir com isso? É engraçado que essas pessoas, eu sempre penso que, na verdade, o que ela acha que ela tá tendo empatia, ela tá tendo falta de empatia, porque ela não tem noção do que acontece fora do perímetro que ela construiu de vida dela, né? É você querer exigir que um cara de uma situação daquela pense em vegetarianismo, cara. E nada contra, pô, ser vegetariano, vegano. Eu entendo né? o que você tá falando. Cada um tem sua causa, mas eu não sei se é o momento de toda hora tentar militar em cima de algum fato nesse sentido. Né? É exatamente quando as pessoas também, né, às vezes falam assim, você tem que comer as frutas, as coisas, sem agrotóxico. Eu acho que tá certo, tem que Claro. comer e tal, mas vai falar para isso para um cara que não tem o básico da cesta básica pro filho, para virar para ele e falar assim, não, essa manga que você tá dando pro seu filho tem que ser uma manga sem agrotóxico. Que custa 3 vezes mais. Que é 5 vezes a mais. Como é isso? Né? Como você adequar isso para o Brasil? Né? São realidades. A gente vive realidades muito diferentes aqui, né, cara? Como é que você vai falar para um cara que não tem saneamento básico em casa que ele tem que comer fruta sem agrotóxico? Sim, ele tá tomando água suja, velho. Tipo, antes de pensar no agrotóxico, você tem que pensar na água que o cara tá tomando. Outro exemplo, cara, de militância, esse foi muito louco, que até bloqueei o cara. Eu tenho uma mania de escrita que é assim, né? Como a gente vai falando, dissertando e argumentando, chega uma hora que eu falo assim, olha, essas 3 águas estão aqui e claro que é uma água mineral, porque a gente está no espaço que a gente tem. O cara foi, olha, você tem que parar de usar claro nos seus textos porque é uma palavra racista. Claro quer dizer que algo está transparente, dá para ver, e escuro quer dizer que o negócio não dá para ver. Eu falei, mano, de onde o cara tirou isso, meu Deus do céu? O que isso dialoga com a realidade da vida, com a existência, com o dia a dia, com o cotidiano das pessoas, entendeu? Então... E novamente, desviando o assunto principal, que era o que você estava trabalhando no texto, né? Exatamente, cara. Eu tava falando num texto, sei lá, sobre saneamento básico, que é algo tão importante, e o cara veio com essa, e aí ele desvia o foco. Mas parece que esse fato parece trazer pro cara uma sensação de recompensa, de saciedade, de falar assim, nossa... Pronto, militei, eu precisava falar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quem está fazendo política na prática é cara que não está tão preocupado com isso. Não tá mesmo. É verdade. E você falou sobre a questão cultural, né? Você falou, entenda a pauta vegetariana, acho que a gente tem que ouvir, eles falam muitas coisas, realmente, o consumo de carne excessiva, ele está prejudicando vários efeitos climáticos aí e tal, mas eu lembro que eu vi, aí você falou da questão cultural, eu vi o Emicida dando uma entrevista, e o Emicida agora tem uma horta em casa, um pomar. E aí falaram, Emicida, mas você tá vegetariano? Ele falou, cara, até já pensei nisso, mas irmão,
eu passei tanto tempo sonhando com bife que agora que eu posso comprar, eu vou aproveitar. E é isso, bicho. É óbvio que é isso. É um moleque que mora na rua ali pedindo dinheiro, sentindo aquele cheiro do McDonald's, cara. Pô, você entende que são problemas práticos da vida que as pessoas muitas vezes não conseguem resolver por causa disso? Cara, eu vou dar um exemplo pra vocês muito claro disso daí e vou indicar esse livro pra quem quiser comprar, que é perfeito pra mim pra entender o Brasil de hoje, que é do Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, chama o livro. O Bruno tem uma tese que a gente teve a nossa Constituição de 1988, que o Brasil sonhava em ser um país legal, menos desigual, com mais educação, e a gente foi sonhando e colocando isso, indexando isso na nossa Constituição. Só que o tempo foi passando e a população mais pobre foi entendendo que a Constituição não estava resolvendo problema nenhum na vida deles. E aí quem começa a resolver esse problema? A fé e o fuzil. Comunidades inteiras tomadas por milícias, por organizações criminosas, aqui no estado de São Paulo também, que fazem o quê? Regulam a ética da vida. Então acontece o crime, o cara não vai na delegacia, ele vai no cara do comando e fala assim, olha, você resolve pra mim? O cara leva o outro pras ideias e eles resolvem isso numa ligação de 10 minutos. O cara não consegue progredir na vida, ele não consegue sarar, ele tá com um filho com adicção em crack ou em algum entorpecente, tá? Quem resolve isso? A igreja. A igreja vai acudir, vai resolver, a igreja vai pagar velório, a igreja vai resgatar o cara do crime. Então a fé e o fuzil foram duas formas que o próprio brasileiro desenvolveu nos últimos tempos, e aí a gente tem a questão neoliberal do Estado, né? Que o Estado foi tirando as obrigações, cada vez mais, né? E aí você tem o quê? Você tem uma série de pessoas resolvendo os problemas e à mercê da lei. E isso está funcionando, porque está resolvendo problemas da vida real. Eu estava estudando esses dias atrás o TCP, né, que é uma organização criminosa do Rio de Janeiro, que é uma organização que os caras são evangélicos. Antigamente você se convertia e saía do crime. Esses caras eles se convertem e continuam no crime. Caraca. Eles formaram até um complexo com 5 favelas que se chama Complexo de Israel. Eles, inclusive tem uma caixa d'água de Israel e tal. Lá não pode ter baile funk na porta da casa do morador, porque o morador precisa dormir. Em alguns lugares ali é proibido o boteco até tarde, porque o boteco na periferia é um matadouro, né? É o lugar onde mais sai tiro. Então o fuzil está regulando a vida dessas pessoas junto com a igreja. Entende? E aí você não vai querer que o miliciano eleja seus candidatos e você não vai querer que o pastor eleja os deles? Se é eles que estão organizando a vida dessas pessoas? Caraca. Hoje... Fala de novo o nome do livro, A Fé e o Fuzil, um livro verdinho assim, 200 páginas, delicioso de ler, o Bruno Paes Manso manda muito bem, cara. A gente tem um vídeo lá no nosso canal, Coreografia da História Contando, mas nada é melhor do que livro, cara. Se eu puder indicar o livro ao invés do vídeo no meu canal, eu indico sempre o livro. Legal. Mas faz sentido, né? Faz. Total, óbvio. Faz porque o livro você consegue refletir ainda sobre e tirar suas conclusões. Eu vou te falar, você tem uma baita retórica, uma narrativa incrível, e eu ainda prefiro ver tudo nos seus textos quando você posta lá, porque é muito bom como você conduz, realmente. Hoje aqui em São Paulo é o Primeiro comando. Primeiro comando. No Rio são vários, é isso? Sim. Hoje a gente tem 8 milícias, se eu não me engano, no Rio, até mais. A gente tem 3 organizações criminosas mais tradicionais, né? A ADA, o TCP e o CV. As milícias, elas brigam entre elas? Brigam, cara. Hoje brigam por território, porque assim, o modelo adotado de criminalidade lá pelo Rio de Janeiro foi um modelo diferente de São Paulo. São Paulo, as organizações começam dentro da cadeia, e aqui uma organização só ela consegue a hegemonia sobre todas as outras. No Rio de Janeiro, quando o CV sai de dentro da cadeia, a hora que ele é formado, os caras eles adotam o comércio ilegal de substâncias e aí eles montam franquias de ocupação, que é o que? Eles ocupam morro até pela questão geográfica e cada grupo vai ocupando certos morros, certas comunidades ali. Já as milícias, elas são formadas na zona oeste do Rio de Janeiro, que era uma região enorme, gigantesca, que foi se desenvolvendo nos anos 80 e 90, Jacarepaguá, Campo Grande e tal. Antes, era só a zona sul e zona norte do Rio, e lá o governo combatia.
E aí, cara, como o Rio de Janeiro foi crescendo muito pra Zona Oeste e não tinha delegacia, não tinha batalhão, não tinha nada, o que o cara fazia? Ó, o Maurício, ele é polícia. Roubaram eu. Onde que eu vou? Ah, tem um policial que mora ali. Chega nele que ele resolve. Ia no Nossa. Maurício, você ia lá e no bandido que roubou. Você era apelidado de quebra. E aí, cara, ele ficava te devendo um favor. Ou ficava te devendo um dinheiro. Faltava transporte. Faltava internet, energia. Quem foi ganhando dinheiro com isso? O cara que resolvia o problema. E aí foi se montando milícias, grupos armados que, enfim, protegiam o local e faziam o que o Estado não fazia. E o Rio de Janeiro simplesmente entregou a Zona Oeste para os caras. Entendeu? E aí hoje a gente tem vários grupos milicianos brigando entre si para tomar território. Tem território lá que em 3, 4 meses passa pela mão de 3 grupos criminosos, cara. E a galera tem que pagar mensalmente os caras. Cara, tem Vai vários, variar, né? tem vários tipos de atividade. Por exemplo, a milícia hoje ela tá ganhando muito dinheiro com exploração de área ambiental. O que acontece? Tem a área de preservação permanente, a APA, e aí os caras vão lá, desmatam, constroem as coisas e depois mandam pro legislativo para ver se o legislativo regulariza. Segundo o relatório da Polícia Federal, a Marielle Franco, ela foi executada por conta desses planejamentos que a milícia fazia. Porque ela vai lá, desmata, constrói um condomínio, vende essas casas do condomínio, pega o dinheiro e aí a prefeitura fica sem jeito de como que vai demolir aquilo lá, como que vai destruir, de que forma que vai fazer, entendeu? Caraca. Caramba. E, Joel, cara, você tem um conhecimento muito vasto, não só do historicamente, mas do contexto atual do país, né? Cara, você projeta muito o futuro, tipo, mesmo que seja de uma maneira pessimista, você fala assim, cara, isso aqui já aconteceu, não sei o que, tá acontecendo assim, daqui 20 anos. Você tem muito isso? Cara, infelizmente eu sou pessimista com muita coisa, porque quando você fala muito de problema social, de desigualdade, de criminalidade, você percebe que a coisa não diminui, cara. Sabe, você não tem um plano de governo, você não tem um plano para diminuição da desigualdade social, a coisa não diminui. A gente vive um clima nas redes sociais de guerra civil e ninguém faz nada, cara. Cara, olha o Rio Grande do Sul. O que a gente está passando no Rio Grande do Sul? Um negócio trágico, terrível. Todo mundo está ajudando? Muita gente está ajudando. Mas ao mesmo tempo que está ajudando, todo mundo está dividido nas redes sociais. Todo mundo está brigando. Cada um está verificando a vida do outro, o que o outro está fazendo, se está fazendo por causa de live, que se está espalhando notícia aqui e ali. Qual que é o Pix que tem que doar? Isso, se o governo federal está fazendo alguma coisa, se não está fazendo, se é globalista, se não é globalista, sabe? Coisas quem faz Pix, quem não faz Pix, para onde tem que mandar, para onde não tem que mandar. Então, assim, mesmo que a gente esteja cooperando para ajudar o Rio Grande do Sul, nas redes sociais a gente nunca esteve tão separado. Então, cara, para mim, esse clima de guerra civil que tem nessa realidade virtual, ele vai cada vez mais entrar na realidade física, se é que a gente pode falar que existe duas realidades. Eu acho que uma complementa a outra. E para mim, o caminho do nosso país e das regiões ocidentais e latinas hoje é um caminho de guerra civil, cara. O Brasil, para mim, o Brasil vive uma guerra civil não declarada, mas eu acredito que daqui a alguns anos o mínimo de diálogo que tem hoje não vai ter mais, cara. Esse daqui uns anos você fala o quê? É um prazo curto? Tipo... Você fala dessa polarização? Eu acho. Cara, veja bem. Você acha que não vai, vamos dizer... vai sair de moda? Vai sair de moda ou as pessoas vão, sei lá, ver uma outra possibilidade a não ser essa polarização? Absolutamente, cara. A tendência é a polarização absorver tudo, porque essa é a dinâmica das redes sociais. Gerar ódio para que você fique nela. Tem um livro do Julian Dampoli, que é um livro maravilhoso também, que chama Engenheiros do Caos. Ele fala sobre a estratégia de grupos, inclusive de extrema-direita, né, que se deu melhor nas redes sociais, de como que ela deixa você viciado, fanatizado e com ódio da outra pessoa. Então, por exemplo, ele pega uma senhora que ajudava na igreja, trabalhava na igreja e tal. E essa senhora, de repente, ela vai passar pelo Facebook
Em um determinado momento ela vai ver uma criança apanhando. Isso vai captar a atenção dessa senhora, que era pacífica. Daqui a pouco, o algoritmo viu que prendeu a atenção dela, começa a mandar para ela só criança apanhando. A impressão que essa mulher vai ter é que crianças estão apanhando muito mais, certo? E aí, daqui a pouco, esses grupos de política, de poder, têm esses dados e eles começam a vincular as crianças apanhando a um partido político. Daqui a pouco, cara, essa pessoa ela já está culpando um partido político, uma orientação política pelas crianças que estão apanhando porque ela está vendo muito aquilo. Isso é uma máquina de fanatização que faz com que a pessoa polarize o pensamento dela. E a rede social, ela é uma economia da atenção. Como ela chama a sua atenção? Ódio. O ódio chama atenção. E aí, chamando essa atenção, você consegue que a pessoa vote no projeto que você apresenta. Engenheiros do caos chama. É o que as redes sociais fazem, cara. Rolagem infinita. Quantas vezes vocês entraram na rede social? Fala assim, pô, eu só vou dar uma olhadinha numa coisa aqui e vou parar. Aí você começa a rolar, o algoritmo começa a te mandar coisa pra te manter preso ali. Cara, a hora que você vê, você tá com raiva e ódio de todo mundo, cara. Do mundo. E se você apresenta um cara pra canalizar esse ódio nele, aí já era. Agora, da próxima eleição, se o Lula, por exemplo, ele já tá bem idoso, eu não sei se ele vai se candidatar, se ele vai voltar a se candidatar, mas se ele se não candidatar, para mim a esquerda não tem um candidato. Tá? O último candidato da esquerda era o Lula, que fez uma coalizão grandona para tentar ali. E a tendência é que as democracias elas sejam cada vez mais desgastadas, cara. Como diz o livro lá do Levitsky, né? Como as democracias morrem. Todos os governantes que têm entrado, eles têm desgastado o sistema democrático para fazer com que pareça que a democracia não é o melhor, enfim, sistema, não seja um sistema interessante, não seja um sistema que abrange mais pessoas para poder impor aí os seus golpes, para poder impor o seu jeito autoritário das coisas. A gente não vai escapar disso daí. Eu prevejo que o clima de guerra civil já existe. A gente só não foi para a materialidade, né? Da classe média. É curioso, né? Porque, por exemplo, nenhum de nós aqui viveu. O Barros até talvez. Não, era muito criança. E era finalzinho. A ditadura militar. Mas eu tenho a sensação que o poder das redes sociais hoje é de uma polarização muito maior do que foi durante o período da ditadura militar. Eu acredito que sim, porque na época, hoje tem muito mais gente inclusa no debate, né? Isso, exato. A gente fala de um Brasil da ditadura militar, que é um Brasil que muita gente acha que existia de uma determinada maneira. O Brasil era um país paupérrimo, onde 60% da população era analfabeta, onde a gente tinha 60% da população também... Não, 80% da população era analfabeta até os anos 60, e 60% da população morava no campo. A gente era um país extremamente pobre. Aquele negócio de rock and roll, de tutti-frutti, de milkshake, de Elvis Presley, isso não existia no Brasil. Então, a galera da Jovem Guarda, que era mostrada lá na Globo, na Rede Tupi. Hoje tem muito mais gente incluída dentro desse debate. Porém, a questão nostálgica de achar que no passado o país era melhor é uma questão que pega bastante. Porque realmente, mano, para grande parte da classe média... o cara passou a época da ditadura sem problema algum. Mas tem uma outra questão que muita gente, desculpa, só te cortando, por favor, que defende a época da ditadura é gente que nem viveu a época da exato. ditadura. Que é muito vindo. Naquela época era melhor. Os caras não viveram. Eles não viveram, mas eles viram, por exemplo, o avô deles com um emprego na Bosch, numa empresa grande, sustentar a família, ter carro, ter uma chácara. E um cara da geração Z enxerga isso daí e fala assim, como que meu bisavô e meu avô teve esse tipo de coisa e eu trabalhando eu não tenho? Aonde ficou isso? Lógico que é uma questão nostálgica que uma porcentagem pequenininha da sociedade brasileira teve. Mas é uma porcentagem da sociedade brasileira que é o leitor de revista, da antiga revista Veja, que é a classe média que é formadora de opinião de boa parte das pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um Brasil enorme e extenso, a gente tem uma pequena classe, que seria a classe média, que é a grande formadora de opinião. E é uma classe média que viu na época da ditadura
de forma nostálgica, achou que era uma coisa diferente, que não tinha tanta criminalidade, porque muitas vezes não chegava. A partir de 73, 74, o Brasil já começa a entrar num fluxo de desorganização urbana, onde tem violência pra caramba, criminalidade pra caramba, tirando a vida dos outros pra caramba. O Nordeste é uma região, os estados do Nordeste é uma região de bastante fome, no norte do país também. Lógico que o Sudeste desenvolvendo com força de trabalho de todo mundo do país para desenvolver o litoral, né? Hoje o paulista fala assim, quero separar, não sei o quê, porque São Paulo contribui com muito imposto. Rapaz, o que teve de pessoas do Nordeste, de Pernambuco, de Alagoas, vindo pra cá pra desenvolver isso aqui com mão de obra barata? Uhum. E aí, cara, pra essa galera da classe média, obviamente que os caras pensam isso. Porque na época, os ancestrais, os avós, os bisavós falavam isso daí. Mas grande parte da população era com o chicote estralando no lombo, cara. Sem poder falar nada, sem poder entender nada e tal. Só que aquilo, né? O que a nossa Constituição resolveu de problema real para essas pessoas? Foi pouco pelo que prometeu, entende? Sim. Tá escrito na Constituição que um dos objetivos da Constituição é a eliminação da pobreza, cara. A extinção da marginalidade. Da marginalização, né? Cara, quando foi feito isso? Só foi expandido, na verdade, né? Foi expandido. A educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família para com a sociedade. Artigo 205 da Constituição. Tem educação para todo mundo? Tem educação de qualidade? Então o cara tá cansado também, aí o cara fica pensando nessas loucuras aí de negócio de ditadura, de não sei o que, de tirar o Estado de tudo. Cara, eu vejo meia dúzia de moleque, desses leite com pera aí, que a avó fazia leite com Nescau. Se você jogar se soltar o moleque na cozinha, o moleque não sabe abrir o micro-ondas. Aí fala, não, tem que tirar o Estado de tudo. Meu amigo, que tirar o Estado de tudo? Se você tirar o Estado de tudo, a primeira coisa que vai acontecer é um homem armado de 1,90 m de altura vir aqui, tomar tua casa, tomar tuas coisas na hora. E você não tem pra quem correr. Você não tem pra onde correr, filho. Mesmo a polícia que te defende, que é uma polícia que defende a classe média, os filhos desses caras, a polícia não vai estar nem aí pra você, irmão. Você quer ver o que é falta de Estado? Vai numa comunidade do Rio de Janeiro lá e não paga o que você precisa pagar pra você ver o que é não ter o Estado, cara. Aí, mas o cara não entende isso daí, cara. O cara fala, não, dá pra viver no anarcocapitalismo. Cara, isso é uma loucura, mano. Só que pela falta de alternativa do que tem até agora, muitas vezes você não consegue nem dialogar com o cara, mano. Sim. Ô, Joel, vem cá, você indicou livro de muita gente aí, mas você tem livro também, né? Cara, eu tenho, mas não tá lançado ainda. Não tá publicado. É um livro de biografias que a gente tem, tá editado, tudo certinho e tal, mas ainda não tá lançado. Na verdade é nossa, é uma preguiça. Sabe quando você vai protelando as coisas, cara? Sei. Vocês sabem disso aí, né? Era procurar uma editora e lançar, mas a gente vai protelando e... Nossa, velho. Cara, eu vou pedir pra você passar suas redes, mas sabe o que eu lembrei que agora a gente não fez nenhum hoje? A gente não avisou você que tá assistindo pra olhar a nossa agenda, porque a gente tá viajando com o nosso espetáculo. É mesmo? Dá uma olhada aí se a gente não tá perto da sua cidade. Ou se a gente não tiver, manda um direct que a gente fala pro nosso produtor, pra ele entrar em contato, ver um produtor local aí pra falar com a gente, que a gente tá, nesse momento, viajando com a nossa peça aí. Sabe-se lá se a gente não tá perto da sua cidade. É isso aí. Embrulha ao vivo. E só peguei uma carona porque eu esqueci de falar lá no começo. Vocês vão pra Campinas? Vamos pra Campinas. Quando? Vamos olhar na agenda. Avisa aí que nós vai custar. Claro, pô, vamos sim. Faça suas redes então pro pessoal. Cara, Iconografia da História Oficial no Instagram, @Joel Paviotti também no Instagram, e no YouTube, Iconografia da História. A gente tá tentando chegar a 1 milhão, tá com 920 mil, Fernando, é isso? Mais ou menos, estamos tentando pegar a placa de 1 milhão aí. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, dá uma aparecida por lá e já era. Aliás, inclusive, só colocando pra vocês aí, cara, eu sou fã do trabalho de vocês. Fiquei orgulhoso, assim, honrado a hora que eu fui convidado, viu? Imagina, a gente te acompanha também, a gente é fã. E aproveita, fortalece aí o canal do Joel, Iconografia da História. E o Embrulha também tá pra chegar em 1 milhão também, esquecemos. Vamos chegar junto, a festa vai Vamos ser chegar, junto. fazer a mesma festa, Iconografia e Embrulha. O encontro das placas. Nós estamos com 900, tá chegando 900. É isso mesmo. Vai chegar junto.
O Embrulha Sem Roteiro já passou de 100 mil, valeu. Continue aí, vamos pra meta agora, 200 mil inscritos, pra gente poder ter esse espaço livre com bate-papo cada vez com pessoas mais incríveis como o Joel aqui. Joel, muito obrigado pela sua presença, meu velho. Tamo junto, tamo junto. É isso aí.